Olá, meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje na modernidade, que é a falta de foco. Basicamente, a falta de atenção no que você está fazendo ou a falta de atenção no que você deveria estar fazendo. A tese aqui é relativamente super simples. Nós, como seres humanos, a gente se distrai o tempo todo. E o problema é que essa distração quando a gente começa a nossa distração da impressão, pelo menos a gente fala pra gente mesmo na nossa cabeça, que essa distração vai durar só 5 minutinhos. Rapidinho, né? Vou checar meu e-mail rapidinho, ou só vou abrir meu celular rapidinho pra ver o que tem no meu Instagram rapidinho, ou acabou de chegar uma notificação, só vou ver o que é rapidinho. É sempre super rapidinho no começo, mas quando você menos se toca, você passou meia hora no Instagram, ou você passou uma hora checando e-mails, ou fazendo coisas que no final das contas você viu que não te ajudou em absolutamente nada. Quando vai ver, você soma essas distrações ao longo do dia, você vai ver que você perdeu horas e horas e horas, e você, no final das contas, poderia ter feito muito melhor. A tecnologia, que de acordo com o discurso de quem inventou a tecnologia, quem trabalha com tecnologia, né? Aquele discurso do pessoal que trabalha em startup e trabalha sempre criando coisas novas pra gente na tecnologia, o discurso deles é basicamente que a tecnologia ajuda a gente a ser mais produtivo ou vai ajudar a tornar o mundo de alguma forma melhor, e que vai ajudar a tornar a nossa vida de alguma forma melhor, mais produtiva, mais eficaz e etc. Só que na prática, a realidade acaba sendo outra. Hoje a gente tem uma tonelada, são inúmeros, inúmeros mesmo, gatilhos que exigem a sua atenção o tempo todo. São gatilhos para te distrair, basicamente. Então, se você quiser, se você for uma pessoa super distraída ou que gosta de se distrair, e é porque faz bem para você se distrair naquele momento, pelo menos, no médio e longo prazo ele não faz bem para você, mas no curto prazo você tem aquela liberação de dopamina, você fica super motivado e tudo mais, se sente super bem. Então você tem durante o dia aí uma tonelada de gatilhos para você se distrair o tempo todo, principalmente vindo justamente da tecnologia. Beleza, mas antes de entrar mais a fundo, o importante é a gente definir o que é foco exatamente. Você pode até se confundir aí, mas basicamente o que eu quero dizer para você aqui é que foco é quando você tenta manter a sua atenção em alguma coisa sem se distrair. É um conceito super simples. É manter a sua atenção em alguma coisa sem ter qualquer tipo de distração. Claro que existem vários tipos de foco aqui nesse caso. Você pode ter o foco no trabalho ou você pode ter um foco no entretenimento. Por exemplo, quando você vai para o cinema e você entra lá no cinema e você desliga o celular e tudo mais, coloca no silencioso e guarda o celular em algum lugar que você não vai ficar apitando e tudo mais, você está trabalhando para ter um foco maior no entretenimento. Ou quando você vai assistir Netflix e você também deixa o celular longe para assistir, e você fica completamente focado naquilo ali. Não é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque focar em entretenimento é super fácil, qualquer um consegue, todo mundo faz o tempo todo. O problema aqui é você focar em trabalho. E quando eu digo trabalho, é alguma coisa que você tem que fazer por conta do seu trabalho, ou alguma coisa que você quer fazer por conta do seu trabalho, ou então algum hobby que você gostaria de fazer relacionado à saúde, por exemplo, ir para academia, por exemplo, alguma coisa que você não necessariamente é louco por fazer. Uma distinção que a gente tem que fazer aqui, super rápida também, é a diferença entre foco e disciplina. Você já deve ter visto por aí alguns vídeos na internet, ou você escuta por aí, ou alguma coisa que você leu, o pessoal geralmente usa a palavra foco para definir algo como disciplina. Do tipo, você tem que ter foco em ir para academia, você tem que se manter focado na sua dieta. Enfim, não é esse tipo de foco que eu estou querendo falar aqui. O foco que eu estou querendo falar aqui é justamente a atenção plena. Isso que é foco. É quando você tem uma atenção plena voltada para alguma atividade específica. Então aqui nesse vídeo, disciplina e foco são coisas diferentes. Eles são complementares, porque uma coisa complementa a outra e precisa, inclusive para você ter sucesso em alguma coisa. Não adianta nada você ir para academia, ficar super focado na academia um dia, né, durante uma hora você pegar o máximo de peso que você consegue, fazer esteira, fazer bicicleta, fazer tudo, e você não manter uma disciplina de ir para academia. Você não vai ter resultado nenhum. Então o foco ele é parte da disciplina e a disciplina ele é composto de vários focos. Mas o objetivo desse vídeo aqui é falar só sobre foco. Um ponto super importante para você entender é que nem todo trabalho exige um foco pleno. Alguns trabalhos exigem um foco mais light, mais leve. Então você tem nesse caso aí dois tipos de foco, um foco mais forte, né, o pleno, e um foco mais tranquilo. A diferença entre eles é que a maioria das coisas que você cria de valor eles saem de um foco pleno, quando você está num ambiente ou numa situação de foco pleno. Então, quando você está focando de forma plena, né, o super foco mesmo, você tem aí, o seu trabalho acaba sendo com um valor mais alto
e ele é mais difícil de replicar, são trabalhos mais difíceis de replicar. E quando você trabalha com uma maneira menos focada, um foco mais light, assim, uma coisa super mais simples, geralmente o seu trabalho não tem tanto valor agregado, no seu resultado final não é tão valor agregado assim, e é facilmente replicável. Ou seja, você pode ser substituído, aquele trabalho que você fez de pouco foco, qualquer pessoa pode ser treinada para realizar aquele trabalho. Agora, trabalhos de altíssimo foco são são mais difíceis de se replicar, porque o seu resultado geralmente sai com um extremo valor agregado, e é difícil replicar trabalhos de extremo valor agregado. Para você ter uma ideia, por exemplo, os roteiristas de Hollywood. Na verdade, não só eles, tem roteiristas tem escritores muito famosos e cientistas muito famosos, que se você pesquisar por aí, Charles Darwin e vários outros cientistas e escritores muito famosos de alguns livros que você nem faz ideia, essas pessoas, elas sabem essa diferença entre o foco pleno e o foco mais desleixado, e ela sabe que ela só consegue escrever alguma coisa de valor, ela só consegue trabalhar, né, o resultado dela só tem um valor muito grande para as pessoas, se elas conseguirem se manter ali no foco pleno. Então, elas se forçam a ir para o foco pleno. Você já deve ter visto por aí alguns vídeos, alguns filmes ou séries por aí do pessoal fazendo piadinha, mas é verdade, o pessoal geralmente se afasta. Tem vários casos de pessoas que, por exemplo, o roteirista de Hollywood, ao invés de escrever o roteiro no computador, ele vai lá e compra uma máquina de escrever, aquela máquina de escrever antigona, que não tem acesso à internet nenhuma, só serve realmente para escrever, não tem absolutamente mais nada, ela é super simplesona. Alguns compram porque gostam de coisas antigas, mas a maioria deles compram justamente para você não ter acesso a qualquer tipo de distração. Algumas pessoas levam até mais a sério e se isolam. Você pode pesquisar na internet mesmo, e você vai ver vários diretores de Hollywood, roteiristas de Hollywood, que eles realmente levam a sério esse tipo de coisa. Então, quando eles estão querendo se tornar criativos, né, quando eles estão querendo focar muito no trabalho deles, que precisa focar para poder ter um resultado excelente, eles se isolam. Eles vão embora da cidade. Nos Estados Unidos isso é muito comum, as pessoas compram umas casinhas de campo, né, aquela que eles chamam de cabana. Então você compra uma cabana lá de madeira, chega lá, não tem acesso à internet, não tem sinal de telefone, não tem televisão, não tem absolutamente nada. Então a pessoa se foca completamente, se exclui completamente, só para conseguir trabalhar de maneira super focada. Porque ele sabe que é justamente trabalhando de maneira super focada que ele consegue um resultado super excelente no trabalho dele. Como eu disse, o problema da tecnologia hoje é que ela força a gente a trabalhar de maneira com pouco foco, porque ela exige a nossa atenção o tempo inteiro. Então o seu foco ele não consegue ser profundo, você não consegue mergulhar bem e se aprofundar bem no seu próprio foco. Você geralmente fica sempre ali na superfície. Quando você começa a se aprofundar, por qualquer motivo que seja, alguma notificação aparece para você, alguma distração aparece para você, algum e-mail, enfim, alguma coisa acontece para puxar você de volta para a superfície e ficar naquele foco superficial. E você já deve ter visto por aí, já deve ter lido por aí, e você já deve saber o que eu vou falar agora, que basicamente a culpa seria aí das redes sociais. As redes sociais realmente elas exigem a nossa atenção o tempo inteiro. Não necessariamente que as redes sociais são malvadonas ou elas estão criando um mundo pior ou algo do tipo. Mas é importante você saber qual que é o modelo de negócio deles. Porque quando você usa o Instagram, você não paga para usar o Instagram. Ou você não paga para usar o Facebook, você não paga para usar o YouTube. Eles são de graça. Então você tem que se perguntar como é que essas empresas ganham dinheiro, como é que elas fazem dinheiro. E a resposta é muito simples. O modelo de negócio deles é anúncios. Eles ganham dinheiro através de anúncios. É igual a televisão aberta, Rede Globo. Quando você não tem a televisão a cabo, você não está pagando, você tem a televisão aberta, você tem acesso à Rede Globo ainda. E você não paga para assistir a Rede Globo. Então a Rede Globo ela faz o quê? Ela te dá muito conteúdo mesmo, com o objetivo de manter você na frente da televisão o mais tempo possível, para poder te mostrar mais comerciais. E aí esses comerciais, ela ganha dinheiro com esses comerciais. Aí você já deve ter visto também aquele negócio de horário nobre na televisão, que é no finalzinho da noite, ali em torno de 8 horas da noite, 9 horas da noite. Ali são os horários onde a maioria das pessoas passa assistindo televisão. Então é onde eles mais ganham dinheiro, porque eles cobram mais caro. Se você for anunciar na Rede Globo, se você for anunciar 2 horas da manhã, por exemplo, você vai pagar um preço. E se você quiser anunciar 8h30 da noite, por exemplo, ou no intervalo do Jornal Nacional, você vai pagar um preço muito mais alto, porque a Rede Globo sabe que tem muito mais gente assistindo e o alcance é muito maior. As redes sociais, elas funcionam da mesma forma. Elas precisam de anúncios para ganhar dinheiro. E a forma de ganhar anúncios, a estratégia básica se chama retenção. Ou seja, elas precisam criar um jeito, uma forma de manter você na rede social.
Então, quanto mais tempo você passa no Instagram, mais o Instagram ganha dinheiro com você. Quanto mais tempo você passa no YouTube, quanto mais tempo você passa no Facebook, quanto mais tempo você passa no TikTok, enfim, mais isso eles dão dinheiro para a empresa deles. E aí, os engenheiros dessas empresas, dessas redes sociais, ficam o tempo todo quebrando a cabeça, tentando descobrir formas de fazer você ficar cada vez mais tempo nas redes sociais. Lógico, ele quer que você fique na rede social dele, não na do vizinho. Então, quando você tem competição ali entre o Instagram, o YouTube e o TikTok, são 3 empresas diferentes, eles ficam competindo para ver onde mais vai a sua atenção. Então, os engenheiros eles passam o tempo todo quebrando a cabeça, procurando formas de fazer você ficar sempre entretido naquela rede social. E a retenção também não é o único problema aqui. Um ponto importante você lembrar é que a retenção ela é diferente para cada plataforma dessas. Por exemplo, o Instagram, ele mostra anúncios quando você vai rolando pelo feed, né? Você vai rolando, você pega o celular, vai rolando, rolando, rolando. Quanto mais você rolar o dedo, quanto mais você passear pelo Instagram, mais anúncios o Instagram vai conseguir mostrar para você. Então o Instagram, por exemplo, ele não gosta de vídeos longos, né? Quando eu posto algum vídeo super longo no Instagram, o alcance é quase zero, né? Ele não distribui por aí. Por quê? Porque o Instagram não vale a pena a pessoa ficar parada assistindo um único vídeo durante muito tempo, porque não tem nenhum anúncio ali, ele não ganha dinheiro com aquilo ali. O objetivo do Instagram, então, é sempre uma coisa super rápida. Eles gostam de coisas rápidas de consumir, igual o TikTok também, que o TikTok, se eu não me engano, acho que os vídeos máximo do TikTok deve ser 60 segundos, eu não tenho conta, mas deve ser mais ou menos isso. E aí é para você consumir rapidinho e já partir para o próximo, para a plataforma conseguir te mostrar mais anúncios e ganhar dinheiro. Em outro caso, o YouTube, por exemplo, eles gostam de vídeo longo, porque o anúncio do YouTube geralmente é no meio do vídeo. Você já deve ter visto isso quando você vai no YouTube colocar algum clipe de alguma música, ou assistir algum vídeo, alguma coisa assim. Geralmente, antes de você começar a assistir, aparece o anúncio, que você não consegue pular. Aí ele puxa ali acho uns 4 segundos, aí depois aparece o botão que você pode pular o anúncio se você quiser. Aí você geralmente escuta mais de um anúncio. Dependendo do vídeo que você for assistir, eles colocam um anúncio bem no meio do vídeo. Você também está assistindo lá o vídeo e do nada pula um anúncio em você. Enfim, cada plataforma tem a sua forma aí de gerenciar. Então o YouTube, ele gosta de vídeos longos, ele gosta de conteúdo longo e aprofundado, porque isso faz com que a pessoa passe mais tempo na plataforma deles e eles conseguem mostrar mais anúncio para você. Já o Instagram, não. O Instagram ele não gosta. Tanto que o Instagram ele gosta de conteúdo rápido. São conteúdos bem rápidos, com pouca coisa escrita. E é até engraçado como isso influencia a gente, porque no Instagram quando você posta alguma coisa escrita no Instagram, lá na descrição, né, não na foto, mas na descrição, de mais de 2 parágrafos ali, você já vê o pessoal chamando aquilo de textão. Né? Então, influenciou tanto, tem que ser um conteúdo tão superficial, tão rápido, tão ligeiro, tão imediatista, que se você postar alguma coisa um pouco mais longa, escrita no Instagram, o próprio Instagram, na verdade, bloqueia ele limita, né, ele não bloqueia, mas ele limita o alcance daquela sua publicação, porque ele sabe que as pessoas não querem ficar lendo e ele influencia as pessoas a não querer ficar lendo o tempo todo. Então a pessoa vê um texto ali de 2 parágrafos, já chama de textão. Para mim, textão é um livro de 700 páginas, né? Mas cada um é cada um. Enfim, esses são só alguns exemplos do que a tecnologia faz com você em relação à atenção. A tecnologia realmente quer a sua atenção, principalmente as redes sociais, eles exigem a sua atenção o tempo todo, e alguns outros aplicativos também exigem a sua atenção o tempo todo para você usar aquele aplicativo, porque ele ganha cada vez que alguém usa o aplicativo também. Então ser focado, trabalhar focado mesmo, super focado, está ficando cada vez mais difícil. Tem um estudo que foi publicado em 2012, ou seja, 10 anos atrás, mostrando que as pessoas, os trabalhadores comuns, de escritórios comuns, eles passavam em torno de 60% do tempo deles fazendo coisas irrelevantes. Por exemplo, checando e-mail ou fazendo coisas que não davam resultado de verdade para a empresa, né? Não constrói valor para a empresa. Em torno de 60%. Isso há 10 anos atrás. Eu acho que hoje esse número deve ter aumentado. Eu duvido que esse número tenha diminuído. E tem algumas coisas que colaboraram para isso acontecer, que são coisas que ajudam, são, como é que eu posso dizer assim, tipo modinhas de administração, né? São técnicas de administração e coisas que aconteceram no trabalho que moldaram essa nossa forma de trabalhar hoje em dia, que acabam afetando muito a nossa produtividade. A gente pode listar aqui pelo menos três coisas que afetaram a nossa maneira de conseguir focar. Então, cada vez que o tempo vai passando, as pessoas têm maior dificuldade em trabalhar de maneira focada. E são justamente por conta dessas 3 coisas que contribuíram. A primeira delas, você pode colocar aí, um negócio chamado colaboração espontânea. Colaboração espontânea
É um conceito de administração que é feito para fazer as pessoas... porque antigamente as pessoas tinham suas salinhas, né, que eles chamavam de cubículos. Hoje não, hoje você tem aquele open office, que significa escritório aberto. Então quando você vai trabalhar no escritório, e o seu trabalho é ficar dentro do escritório, mexendo no computador e tudo mais, você vai ver que você tem fácil acesso a várias outras pessoas ali. Não tem muitas divisórias, e se tiver divisória, ela realmente é baixa, ela não tampa todo o escritório, para poder fazer aquele espaço aberto. O objetivo é esse, o objetivo é que as pessoas colaborem entre elas. Então, o objetivo é que elas tenham mais sinergia e que dessa sinergia surjam novas ideias, surjam brainstorm, etc. Pelo menos essa é a ideia central. De fato, ajuda a você colaborar com outras pessoas que estão trabalhando ali, você aumenta a amizade, você consegue tirar dúvidas mais fácil e etc. Então tem sim os seus pontos positivos, mas como o nosso objetivo aqui desse vídeo é falar sobre foco, você sabe muito bem qual que é o objetivo, qual que é a consequência negativa disso, que é justamente você não consegue se trabalhar focado durante muito tempo. Porque se o escritório é aberto, e eu já trabalhei em escritório aberto, as pessoas falam o tempo todo. Então quanto maior o escritório, quanto mais pessoas tem no escritório, mais difícil é você conseguir trabalhar focado no escritório aberto. Porque tem muitas distrações ali, muitos gatilhos de distração, e são gatilhos que você não controla. Então você está lá trabalhando, por mais que você esteja começando a trabalhar focado, começando a mergulhar no foco mesmo, alguém da sua frente pode levantar e falar alguma coisa, e aí começa a conversar com outra pessoa, e aí já começa a barulhos e ruídos que não é aquele barulho, aquele ruído branco, né, que te ajuda a trabalhar focado, mas sim aquele ruído que te atrapalha, e aí puxa a sua distração, e aí você acaba não conseguindo trabalhar de maneira focada. O segundo contribuidor aí para esse problema de falta de foco que a gente tem no trabalho, ou de maneira geral, é a comunicação instantânea. Hoje, por exemplo, a gente pode citar, obviamente, o WhatsApp. Mas isso começou lá com o e-mail lá atrás, mas o WhatsApp ainda é muito mais imediatista do que o e-mail. Eu, inclusive, lembro que quando o WhatsApp começou a pegar, moda assim, dentro das empresas, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui o último a colocar o WhatsApp no meu celular. Eu passei muito tempo evitando trabalhar com o WhatsApp, então toda vez que alguém me perguntava, eu falava que eu não tinha, e eu tinha meu e-mail. Se alguém quisesse, pode me mandar e-mail que eu respondo o meu e-mail. O e-mail, as pessoas meio que dão um pouco mais de tempo, porque a gente já está acostumado, né? Então quando você manda um e-mail para alguém, você espera em 1 ou 2 dias para ter uma resposta. Acima disso, já é considerado até meio desrespeitoso você responder um e-mail só depois de 2 dias, depois de 3 dias. A gente lá na empresa, inclusive, tinha uma meta de no máximo 24 horas. Máximo 24 horas para poder responder. O WhatsApp chegou e matou essas 24 horas. Então quando você tem o WhatsApp, as pessoas mandam uma mensagem para você, elas esperam no máximo alguns minutos. Não interessa se é domingo, se é feriado, se você está de férias, se você está de folga, nada disso. Você tem que responder rapidamente. E lógico, a gente fica com o WhatsApp. Eu, por exemplo, no meu celular, eu bloqueio todas as notificações de todos os aplicativos, só do WhatsApp que não, porque o WhatsApp é o contato que eu tenho com os meus familiares e tudo mais. Mas eu poderia muito bem bloquear o WhatsApp. Eu até inclusive deveria bloquear o WhatsApp. E eu bloqueio o WhatsApp quando eu estou fazendo algum trabalho super focado, porque a gente já passou muito tempo vivendo sem o WhatsApp. Então é uma invenção super nova e ninguém morre se você ficar sem o WhatsApp durante meia hora ou durante 1 hora, que é quando você vai estar trabalhando super focado. Muito pelo contrário, o WhatsApp ele fica te atrapalhando com algumas coisas que não tem nada a ver. E a pessoa do outro lado, ela não sabe que ela está te atrapalhando, não é culpa dela, porque ela simplesmente está te mandando uma mensagem, alguma pergunta para não esquecer e tudo mais. Mas isso daí pode acabar atrapalhando o seu foco. Então, a comunicação instantânea é um grande problema hoje. Quando as pessoas te mandam uma mensagem no WhatsApp, elas exigem resposta super rápida. E aí você não consegue ficar focado durante muito tempo. Eu falei aqui durante meia hora, 1 hora, justamente porque para poder encaixar na sua própria realidade. Pelo menos essa é a minha realidade. E a realidade da maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas não tem dinheiro suficiente para abandonar tudo e ir no meio de uma cabana, no meio da floresta e passar um mês lá dentro, completamente solto da civilização. A gente não tem essa possibilidade. A maioria das pessoas tem que trabalhar com o que tem em mãos. E o terceiro aí é justamente as redes sociais. Eu já falei sobre as redes sociais aqui, então não vou ficar repetindo, mas ela é um grande problema. Ainda mais hoje, que as redes sociais elas meio que estão se misturando com as empresas. As empresas hoje têm redes sociais que deveria ser algo extremamente particular. Então você vê empresas com conteúdo, com perfis no Instagram, por exemplo. O Instagram foi uma ferramenta, inicialmente, né, criada só para pessoas compartilharem fotos e vídeos e tudo mais. E hoje você tem as empresas fazendo esse tipo de coisa. E tem várias empresas que exigem que os próprios colaboradores interajam, engajam com a publicação da empresa. Então você acaba sendo forçado a trabalhar nessas redes sociais. Além disso, as notificações das redes sociais
o tempo todo, te atrapalha o tempo inteiro. Nessa altura do campeonato, você já sabe que o celular é um dos maiores ladrões de foco que a gente tem hoje em dia. O celular em si, ele não é tão ruim assim, não é para você jogar fora, porque o celular ele realmente foi uma excelente invenção, é um computador de bolsa praticamente pra gente, e você consegue fazer muita coisa com ele. Mas o celular também consegue te distrair muito. Inclusive, uma das coisas que as pessoas fazem é trabalhar com o celular próximo. E próximo que eu digo dentro do campo de visão. O celular nunca está longe do campo de visão das pessoas. É engraçado isso. Tenta tirar o celular do seu campo de visão quando você estiver trabalhando. É muito provável que se você estiver super viciado em celular, que a maioria das pessoas geralmente está, você vai ficar se coçando, sabe? Você vai ficar se coçando para ver, para pegar o celular. Você não vai gostar de ter o celular. Então pega o seu celular, coloca no silencioso, notifica tudo, né? Desliga todas as notificações e coloca numa gaveta. E vê por quanto tempo você consegue passar durante o seu dia trabalhando ou fazendo alguma coisa sem olhar para o celular. É muito difícil, muito, muito, muito difícil, porque a gente já foi treinado, a gente fica coçando, a gente inclusive fica... Tem algumas pessoas que, já deve ter acontecido com você, você está carregando o celular no seu bolso, né, na sua jaqueta, no seu bolso da calça, em qualquer lugar, e aí você fala, opa, meu celular tocou, e aí você pega e não tocou não tem nenhuma notificação, não tem nada, mas você jura que ouviu o seu celular tocando, ou você jura que você sentiu o seu celular vibrando, quando na verdade não aconteceu nada. Tem outro estudo também muito interessante que mostrou que mesmo o celular silencioso, se ele estiver dentro do seu campo de visão, ele vai atrapalhar a sua produtividade. Então se você falar, não, eu só vou deixar meu celular no silencioso aqui, enquanto eu trabalho eu deixo aqui, Visa. Mesmo ele no silencioso ali do seu lado, ele ainda vai atrapalhar você conseguir se focar. Então a melhor técnica mesmo, é a mais simples de todas, é a melhor, a que mais dá resultado, e por incrível que pareça é a mais difícil de fazer, é justamente tirar o seu celular do seu campo de visão. Então quando você estiver no momento de trabalhar super focado, né, se você definiu, nos próximos 30 minutos eu vou trabalhar super focado, eu preciso, 30 minutos ou 1 hora de trabalho mega focado. Tira o celular do seu campo de visão. Tira todas as notificações e tira o celular do campo de visão. Coloque em outro cômodo se você conseguir, dentro da gaveta se você estiver no escritório, enfim, em algum lugar que o celular fique seguro, obviamente, mas que fique completamente longe do seu campo de visão. Tenta fazer isso e você vai ver o resultado que você vai ter. Bom, a gente já falou dos problemas que a falta de foco traz pra gente e como é difícil se manter focado, porque tem todas essas coisas pedindo a nossa atenção o tempo todo. E você já viu que algumas pessoas levam isso ao extremo, né? Elas completamente se desligam da sociedade para poder trabalhar focado. Geralmente é porque são pessoas que exigem que o seu trabalho seja resultado de 100% de foco. Então elas não têm outra escolha a não ser se desligar por aí. Então, como é que você foca, então, já que você tem tantos problemas? A primeira coisa que você tem que saber, antes da gente entrar a fundo em como fazer, é que ficar focado de maneira plena, assim, trabalhar focado de maneira plena, é uma habilidade. É basicamente um músculo, na verdade. E é difícil, é muito difícil. Não é fácil trabalhar super focado. Se fosse fácil, na verdade, todo mundo ia conseguir fazer, você mesmo que está assistindo esse vídeo agora, você conseguiria trabalhar focado sem fazer esforço, se fosse fácil. Então, é óbvio que é difícil. E o que é difícil vai dar trabalho para fazer, você vai precisar praticar. Qualquer coisa que é difícil precisa de prática. Qualquer coisa que é fácil não precisa de prática, mas qualquer coisa que é difícil precisa de prática. E trabalhar focado você precisa praticar. Ou seja, no começo você vai dar uma patinada. Não tem como fugir disso. Como qualquer outra habilidade ou qualquer músculo que você está fazendo crescer na academia, você vai dar uma patinada no começo. Você vai fazer muito mais esforço do que vai ver resultado. Com o passar do tempo, você vai diminuir a quantidade de esforço e você vai ver mais resultado. Exatamente como você vai para academia ou vai fazer dieta ou alguma coisa nesse sentido. Então é importante você saber que se você tem problema com foco hoje, e você provavelmente tem, a maioria das pessoas tem, não se engane e não deixe se enganar por algumas pessoas que falam por aí pela internet que você consegue resolver o problema do foco da noite pro dia. Você não vai conseguir. Não é fácil. Se fosse fácil, como eu disse, todo mundo ia fazer, todo mundo ia conseguir trabalhar super focado o tempo todo. Mas vamos aos passos então. O que você precisa fazer para começar a trabalhar de maneira focada? No futuro, só abrindo parênteses aqui, no futuro, o ideal é que o trabalho focado, a maneira como você pensa focado, tem que ser o seu padrão. Porque, basicamente, hoje o seu padrão é um trabalho desfocado, distraído. Então, esse é o seu padrão hoje. Então, o seu padrão, seu trabalho, a maior parte do seu dia, você é totalmente distraível, né? Você fica distraído o tempo todo, e é super fácil distrair. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter técnicas para ter alguns pedacinhos de foco no meio do seu dia. No futuro, o ideal é que esses pedacinhos de foco não sejam mais de foco. Na verdade, o seu trabalho todo seja focado, você seja capaz de trabalhar focado o tempo todo,
e aí você tem pequenos pedaços de distração, na verdade. Ou seja, você inverte. Mas, como a gente está aqui falando para a gente está partindo do zero, né? Ou seja, você é novato no assunto, a gente começa com pedaços de foco no seu mundo que você é totalmente distraído. Mas vamos lá. O primeiro passo, então, é você marcar no seu calendário, marcar na sua agenda. Se você não usa agenda ainda, se você não usa um calendário ainda, tem outros vídeos que eu postei aqui no canal explicando como é que se faz, mas é importante que você saiba que as pessoas produtivas, as pessoas que não procrastinam, as pessoas que fazem acontecer, elas têm um controle do próprio calendário. Elas não deixam completamente solto. Até porque se você deixa completamente solto, a sua vida fica completamente solta e outra pessoa, você vai acabar trabalhando no calendário de outra pessoa. O ideal é que você trabalhe no seu. Então pega o seu calendário e aprenda a colocar blocos de foco ali. Nesse caso, você começa com blocos ali de meia hora, 15 minutos, só para começar. Mas em médio prazo, o ideal é que você tenha blocos aí de 1 hora ou 2 horas de trabalho focado. Ou seja, você vai marcar lá segunda-feira, de 10 às 11 da manhã. Esse vai ser o meu trabalho focado, com um objetivo específico. Qual que é o objetivo? Eu preciso entregar um relatório, por exemplo. Ou eu preciso criar roteiros para vídeos na internet. Ou eu preciso criar publicidade. Ou qualquer coisa que você tenha que fazer, qualquer coisa que tem que ser criativo, qualquer coisa que exija mais de você, você marca lá e deixa naquele calendário, deixa naquele bloco. O importante é sempre você lembrar que esse bloco é para uma única tarefa, ou pelo menos um conjunto de tarefas que se parecem. Não coisas completamente distintas, tá? Tem que ser sempre uma tarefa específica, uma tarefa muito bem determinada. Então você marca lá no seu calendário 1 hora de foco. Esse é o seu primeiro passo. Você tem que saber exatamente quando que você vai começar o trabalho focado e quando que você vai terminar. Quando que ele começa e quando que ele termina. Depois você vai marcando mais. Ao longo do tempo você vai enchendo mais a sua agenda com esse tipo de coisa. Mas o objetivo aqui é que você consiga produzir mais em menos tempo, justamente para ter mais tempo livre e ter mais tempo, inclusive, para suas distrações. O segundo passo é você criar um ritual antes e depois. O ritual antes e depois, o ritual de maneira geral, ele ajuda a gente a transformar isso em hábito. Na verdade, todos os hábitos que a gente tem são pequenos rituais que a gente tem. Então, quando você cria rituais de forma proposital, você acaba criando hábitos para você no futuro. Então, por exemplo, você marcou lá de segunda-feira, das 10 da manhã às 11 da manhã, você vai ser seu bloco de foco. Então, qual que é o seu ritual antes de entrar nesse bloco de foco? Você tem que criar o seu. Nesse caso, eu, por exemplo, gosto de me esticar um pouco, né? Levantar e me esticar um pouco para ter certeza que eu estou com o corpo bem relaxado, bem pronto. Bebo um copo de água, bebo um copão de água antes. Algumas pessoas gostam de beber chá verde, porque chá verde já tem alguns estudos científicos que comprovam que ajuda o funcionamento do seu cérebro, você consegue pensar melhor quando você bebe chá verde. Enfim, cria um ritual antes e depois. Antes de começar, e logo depois que termina você cria um outro ritual. Do tipo, acabou o horário de foco, então você automaticamente levanta, né, se estica de novo, vai no banheiro, ou vai comer um chocolatinho, né, para te dar uma recompensa pelo seu trabalho de foco. Ou então, nesse exato momento, você pega o celular e fala, parte do meu ritual depois de uma hora focada é ficar 5 minutos no celular, por exemplo, rapidinho, para ver, eu só vou ver o WhatsApp. Enfim, cria o seu ritual antes e depois. Como eu disse, é super importante, porque o ritual é aquele chute inicial que te dá para você começar a criar um hábito. O bacana é que esse ritual antes, principalmente o antes, ele dure no máximo 2 minutos, porque é um ritual que você consegue cumprir em 2 minutos. Eu consigo cumprir o meu ritual em 2 minutos, então quando eu vou entrar no meu trabalho focado, né, no meu bloco focado, eu me estico, vou lá, bebo uma água e volto. Isso dá para fazer em menos de 2 minutos. E esse é o meu hábito, esse é o meu ritual antes de começar a trabalhar focado. Menos de 2 minutos é importante, justamente para criar hábitos. Eu vou fazer um outro vídeo sobre criação de hábitos, mas é importante você criar o seu ritual antes e depois. E o terceiro passo são regras autoimpostas. Você vai ter que criar regras para impor essas regras em você mesmo durante esse período que você está trabalhando focado. A regra mais importante de todas é remover as distrações. Já deve ter percebido agora, pelo menos até o momento, que as distrações são o seu pior inimigo entre o seu trabalho focado. Sempre que você quiser trabalhar focado, você tem que dar um jeito de remover as distrações. Remover as distrações é o pilar, é o básico para você conseguir trabalhar de maneira focada. Você só consegue trabalhar de maneira focada se você não for distraído. Não tem como trabalhar de maneira focada sendo distraído o tempo todo. Então você tem que remover as distrações. E aí você tem várias coisas que você pode fazer. Como eu disse para você, um dos principais ladrões de foco aqui é o celular. Então, qual que é a regra que você vai fazer? Você vai tirar o celular do seu campo de visão. Essa é uma das regras. Tira o celular do seu campo de visão, deixa ele completamente silencioso e tira o celular do campo de visão.
Ah, mas eu preciso ter acesso a alguém, não sei o que lá. Então muda o horário de foco. Você precisa tirar o seu celular do seu campo de visão. Você precisa dar um jeito. Senão, você não vai conseguir trabalhar de maneira focada. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, que eu faço, é desligar a internet do computador. Se eu estou trabalhando no computador lá, e eu estou entrando na hora que eu preciso trabalhar super focado, eu tiro o celular e aí eu vou lá e desligo a internet do meu computador. Justamente para não ter nenhum tipo de problema. Então, nem ter aquela vontade de abrir uma aba nova no Google Chrome ou alguma coisa assim para poder pesquisar alguma coisa. Não, a internet fica completamente desligada. Se você trabalha num computador que não pode ser desligado, tem alguns aplicativos, na verdade tem programas que você pode instalar no seu computador, tanto Windows quanto Mac, e tem também algumas extensões que você instala nos navegadores, se você usa Firefox ou Chrome, você consegue instalar essas extensões essas extensões, esses aplicativos, eles bloqueiam os sites para você. Então a internet está aberta, tá funcionando no seu computador, mas você não consegue acessar a internet, você não consegue acessar alguns sites, algumas outras coisas assim. Um outro ponto legal também é que se o Windows e o Mac, eles têm alguns sistemas de notificações, igual do celular. Então a maioria das pessoas não sabe desativar isso. É importante então que você aprenda. Então procura no Google lá como desativar notificações do Outlook, por exemplo, ou como desativar notificações do Windows, porque você tem que matar essas distrações. Você tem que se livrar dessas distrações para você conseguir trabalhar focado. Então aprende a fazer isso e mata suas distrações. Muitas pessoas usam um fone de ouvido, colocam aquele fone de ouvido, né? Geralmente usa aquele grandão ou pequenininho, tanto faz, e eles colocam um som. Geralmente eu já ouvi algumas pessoas colocando som relaxante. Você pode procurar no YouTube que você vai achar uma tonelada de sons relaxantes aí, que eles multiplicam o som, aí o som fica trocando durante horas aí. E tem também algumas pessoas que colocam música da sua banda favorita, né? Então eles colocam lá um álbum inteiro da música e deixam tocando enquanto começa a trabalhar de super focado. Isso pra mim não funcionou, porque o som relaxante me deu sono e a música da banda me dá vontade de fazer outra coisa, não me dá vontade de trabalhar focado. Eu preciso de silêncio total. Eu acabei descobrindo que eu preciso de silêncio total para conseguir trabalhar focado. Inclusive quando eu trabalho de casa, não pode ter ninguém em casa, porque se tiver uma louça batendo ali ou uma coisinha ali, eu já fico irritado, porque já quebrou meu foco. Eu realmente preciso de silêncio total. Mas aí você precisa ver o que funciona para você. As pessoas gostam muito, principalmente da primeira opção, que é os sons de relaxamento. Então procura no YouTube que vai ter muitos sons de relaxamento. Você pode até procurar sons para estudo também. O pessoal gosta muito. Para mim não funcionou, mas é bom você testar para ver se para você funciona. Uma outra parte desse passo 3 se chama a técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro tem um livro que ficou super famosão, mas eu vou dar um mega resumido aqui para você. Super básico e super simples. A técnica Pomodoro é você determinar um período de tempo em que você vai trabalhar e você não vai parar de trabalhar enquanto não passar esse período de tempo. E aí eles colocam um despertador. Então você pode colocar um despertador no seu celular, por exemplo, mas tira ele do seu campo de visão quando você começar. Ele geralmente funciona assim, 25-5. Então você coloca 25 minutos que você vai trabalhar super focado, e aí depois o celular desperta, e você vai passar 5 minutos completamente longe do seu trabalho focado. E esse longe do seu trabalho focado, você não pode ter acesso à rede social, porque a rede social você não vai passar 5 minutos, você vai querer ficar na rede social o tempo todo. Então você tem que levantar e fazer alguma outra coisa que não seja relacionada ao seu trabalho focado, mas também que não seja numa rede social. 25-5, esse é o básico da técnica Pomodoro. Se você está começando, 25 minutos talvez seja muito. Então você pode setar lá o seu celular, o seu despertador, para 15 minutos, por exemplo, ou para 10 minutos. E aos pouquinhos você vai aumentando. Algumas pessoas, inclusive, entram lá no site do livro e compram o despertador original deles, que é aquele despertador analógico, antigo, sabe? E é um pomodoro, um tomatezinho assim. E aí eles giram, tipo aquele despertador de forno, que quando chega no final ele apita, né? Isso se você quiser ser uma coisa mais antiga, né? Mas o celular já dá para fazer, não tem problema. Lembra que para cada pomodoro que você fizer, para cada bloco de pomodoro que você fizer, você tem que focar numa única tarefa apenas. Então você coloca uma meta, são 25 minutos. Durante esses 25 minutos, eu vou escrever, sei lá, eu vou escrever um artigo. Eu preciso escrever esse artigo, só. E aí você vai lá e escreve durante esses 25 minutos. E aí aos poucos você vai também se dando conta de se você precisava de 25 minutos para escrever um artigo, talvez você precise de menos, às vezes você precisa de mais, então aos poucos você vai aprendendo como isso funciona. Além disso, você também pode ir
aumentando a quantidade de Pomodoro por dia. As pessoas fazem geralmente vários blocos, então eles fazem 25, 5 de descanso, aí mais 25, aí 5 de descanso. Algumas pessoas começam a empilhar esses blocos em mais tempo. Se você conseguir, se você conseguir fazer isso, ótimo. Aí vai empilhando esses blocos até daí 2 horas, 3 horas direto de técnica Pomodoro. Escuta o que eu estou te falando, fazer 2 horas, 3 horas é muito difícil. Muito difícil. A gente está tão acostumado a ser distraído o tempo inteiro, o tempo todo, que é muito difícil a gente não ser distraído o tempo todo. A sua mão coça para você caçar por distrações. Por mais que você mate todas as distrações, o computador não consegue te notificar nada, o celular está fora do seu campo de visão, você fez tudo certinho, não tem ninguém te enchendo o saco, nada, nada, nada. Mesmo assim, quando você começa a empilhar vários pomodoros, você vai ver que você vai ficar com vontade de se distrair o tempo todo. De tão forte que é esse gatilho interno que já foi criado dentro da gente, que a gente já criou e já abasteceu ele durante tanto tempo, alimentou ele durante tanto tempo, que hoje ele é super forte. Então você vai ver que você vai ter gatilhos internos, tipo, puta, eu preciso ver meu celular, preciso ver. E aí você fica doido. Mas enfim, é só para você ir se questionando e vendo como que você mesmo funciona. Enfim, e o somatório desses passos, são 3 passos que são relativamente simples, né? Os passos são simples, mas executar esses passos são muito difícil, é muito difícil. E o somatório desses passos é o que a gente chama de estratégia. Então aqui tá uma estratégia super simples, super eficaz, mas difícil de colocar em prática, mas extremamente eficaz. É uma estratégia para você começar a trabalhar mais focado, você começar a aumentar a sua habilidade, a crescer o seu músculo, ficar cada vez mais focado. Aos poucos você vai ajustando essa estratégia, como eu disse. Você começa por um pomodoro menor, aos poucos você vai aumentando, você vai empilhando outros pomodoros, e no futuro o objetivo é que o seu padrão seja de uma pessoa focada. Então você acaba mudando a sua própria identidade. As pessoas vão olhar para você e falar, não, aquela pessoa ali, ele é super focado no que ele faz. E isso vai ser o seu padrão, porque o que as pessoas olham para você hoje, e se elas não falam isso de você, significa que você é só igual a todo mundo, ou seja, você é super distraído, igual a todo mundo. E isso não é necessariamente uma coisa ruim para as pessoas, mas você sabe que é ruim para você, porque você não consegue fazer as coisas que você gostaria de fazer, você não consegue. Então, o trabalho que você, com certeza, se estivesse trabalhando focado, conseguiria fazer em meia hora, você acaba levando 2, 3 dias para fazer. Enfim, você deve conhecer pessoas que fazem dessa forma, ou você mesmo deve fazer dessa forma. É extremamente comum. Por isso que é super difícil trabalhar focado hoje em dia. Mas é possível. Não é fácil chegar lá, mas é possível você conseguir. E pode acreditar que você vai ter um resultado excelente na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então a gente se vê no próximo. Até mais!